Fala pessoal, então sou o Jássio, a gente está aqui com mais uma aulinha, certo? Na nossa aula de hoje a gente vai ver a continuação do conteúdo de cinemática escalar. Então, se vocês ainda não viram a nossa aula de cinemática escalar, então entra aqui no nosso canal, então vê lá a aulinha, primeira aula, parte 1, certo? Então, na nossa aula, como a gente já viu na aula anterior, a cinemática escalar ela vai se preocupar em estudar esses 4 pontinhos aqui, que é o espaço, tempo, velocidade e aceleração. Ela vai se preocupar em estudar isso. Então, a gente viu toda a situação quando o objeto está em um movimento uniforme, ou seja, quando a aceleração dele ele é igual a zero. Então, a gente já estudou isso aqui, tudo. E agora a gente vai ver uma situação onde a aceleração dele é diferente de zero, ou seja, esse objeto ele vai ter uma aceleração diferente de zero, porém uma variação, uma aceleração constante, uma aceleração que não muda. Então, quando o objeto ele tiver uma aceleração, seja uma aceleração diferente de zero, a gente diz que esse objeto está em um movimento uniformemente variado. Então, como eu falei para vocês, ele é uniformemente variado porque essa aceleração é diferente de zero, porém ela é constante. Ou seja, a variação de velocidade vai acontecer de uma forma constante. E como você já deve ter visto na matemática, quando um objeto ele varia de forma constante, ou seja, quando você tem uma função e uma das variáveis ela varia de forma constante, o gráfico dessa variável vai ser uma reta. Então, no caso, a velocidade, quando ela tiver a variação de velocidade, o gráfico de variação de velocidade vai ser uma reta. Então, de fato, quando a gente for ver aqui, a primeira função que a gente vai ver no movimento uniformemente variado é a função horária das velocidades. Então, como você pode ver, a função horária das velocidades é bem parecida mesmo com a função horária dos espaços no movimento uniforme. Só lembrando que aqui a gente está em um movimento uniformemente variado. Tanto é que vocês já podem ver que agora tem uma aceleração, tá vendo? Na função horária vai aparecer uma aceleração. E essa aceleração ela é constante. Então, vamos ver aqui as representações gráficas para a gente entender melhor. Então, como eu já tinha falado para vocês aqui, de fato, o gráfico da velocidade vai ser uma reta, tá vendo? Então, vocês podem ver aqui o gráfico da velocidade vai ser uma reta. E vamos estudar aqui essa funçãozinha direitinho. A mesma coisa. A mesma coisa que a gente fez na função do espaço. Então, a gente tem uma variável aqui que é a velocidade. A gente tem outra variável que é o tempo. A gente tem a velocidade inicial. A velocidade inicial é uma constante, porque a velocidade inicial vai ser uma e não vai mudar a velocidade inicial, certo? Então é uma constante. E a aceleração também é uma constante, que a gente viu uma das premissas que a gente tem que adotar para o movimento ser uniformemente variado. Então essa aceleração ela tem que ser constante. Então, e a aceleração, como ela está multiplicada pela variável t aqui, a aceleração ela vai ser também o coeficiente angular. Ou seja, a forma dessa reta aqui do gráfico vai depender dessa aceleração. Então, a gente tem duas situações, quando a gente tiver o gráfico de velocidade pelo tempo. Então, como vocês podem ver, a equação ela dá velocidade pelo tempo. Então, o gráfico vai ser de velocidade pelo tempo. Então, quando a gente tiver aqui, velocidade pelo tempo, então se esse A, ou seja, se a aceleração for maior que zero, a reta ela vai estar aqui nesse sentido positivo, certo? Então a reta vai estar assim, e agora a gente vai ter, e quando tiver na situação, quando a aceleração for menor que zero, a reta, é claro, vai estar nesse sentido aqui, né? Nessa direção aqui para baixo. Bem simples mesmo lembrar isso. E agora, assim como a gente fez lá no movimento uniforme, que a gente classificou o movimento como progressivo ou como retrógrado, a gente também classifica aqui, pode classificar como progressivo ou como retrógrado. Então, lembrando, quando que ele vai ser positivo? Quando que ele vai ser progressivo? Quando a velocidade for maior que zero. Então, sempre que a velocidade for maior que zero, esse movimento é progressivo. Então, vocês podem ver aqui, a velocidade aqui, olha a velocidade. A velocidade nesse gráfico aqui é positivo. Então, todo esse objeto laranja aqui, o movimento dele é progressivo. O verde é progressivo. Esse gráficozinho roxo, vocês podem ver a velocidade aqui é negativa. Essa parte aqui do gráfico é a parte negativa do gráfico. Então, a velocidade aqui é negativa. Então, esse movimento aqui é retrógrado. Mas ele vai chegando, até chega um momento que a velocidade é zero e começa a aumentar. Então, depois ele começa com o movimento progressivo. Só que quando a gente está trabalhando com aceleração, tem outra classificação que importa para a gente, que é classificar o objeto como retardado ou como acelerado. Então, lembrar,
Quando a gente estava trabalhando como progressivo retrógrado, classificando como progressivo retrógrado, eu falei para vocês, a gente olha apenas para a velocidade. Se a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Se a velocidade ela é negativa, então o movimento é retrógrado. Quando a gente estiver avaliando como retardado ou acelerado, a gente não pode olhar só para aceleração. Gravem isso, a gente não olha só para aceleração. A gente compara a aceleração com velocidade. Porque lembra que eu falei para vocês, a aceleração está relacionada diretamente com velocidade, porque ela influencia na velocidade. Então, na situação quando a aceleração for positiva e a velocidade for positiva, ou seja, se a aceleração estiver contribuindo com a velocidade, olha só, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, então ela está contribuindo com a velocidade. Então, nessa situação, a gente está o movimento está acelerado, então ela está acelerando. E quando tiver o contrário, certo? Ou seja, quando a velocidade, por exemplo, tiver... Então, vamos observar cada um para vocês entenderem melhor. Então, nesse laranja aqui, ó, a velocidade é positiva, a aceleração a gente já viu, para todos eles a aceleração é positiva. No laranja, a velocidade é positiva em todo ponto e a aceleração é positiva. Então, o movimento é acelerado. Como vocês podem ver, está verdinho. No gráfico verde aqui, ó, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Então, é progressivo. Agora, olha o gráficozinho roxo. A velocidade aqui é negativa. Tá vendo? Essa parte, só essa parte do gráfico aqui, ó, a velocidade ela é negativa. Só que a aceleração é positiva para todos os objetos. Então, nessa parte do movimento, somente nessa partezinha do movimento roxo, esse movimento dele ele vai ser um movimento retardado, certo? Vai ser um movimento retardado. Só que vai chegar um momento que a velocidade vai ficar igual a zero, ou seja, a velocidade dele é negativa, vai tendendo a zero e depois ela fica positiva. Então, o movimento aqui é retardado e depois ele é acelerado. Para vocês entenderem melhor o que acontece com esse objeto aqui, o objeto do gráfico roxo, está representado aqui a situaçãozinha do que acontece. Como vocês podem ver aqui, ó, esse objeto está com um movimento acelerado, tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó, a velocidade está variando, não era igual ao movimento uniforme, que a velocidadezinha era a mesma, tá? A velocidade aqui agora está variando. Então, novamente, nosso eixo aqui de referência são os espaços, então eu adotei o espaço positivo aqui, o espaço negativo aqui. Então, esse roxinho, a primeira situação é como se ele tivesse assim, ó, ele está indo em direção, ele começa aqui, ó, com velocidade bem alta e mais uma velocidade bem alta negativa. Então ele começa aí, ó, se é negativo, ele está indo do eixo positivo para o eixo negativo. Então ele começa com velocidade bem negativa, só que essa aceleração está contrária a ele, ou seja, a aceleração não está contribuindo com ele, a aceleração está contrária, porque a aceleração é positiva. Então, como a aceleração é positiva, essa velocidade dele, em vez de aumentar, a velocidade dele vai começar a diminuir. E vai chegar no momento que essa aceleração dele vai ser zero. Então, quando essa aceleração aqui dele for zero, então quando a aceleração dele chegar aqui a zero, ele começa a ganhar velocidade, só que ele começa a ganhar velocidade indo em direção ao outro eixo. Por isso que a velocidade dele agora fica positiva. Então, é mais ou menos essa representação. Quando a gente estiver trabalhando com aceleração negativa, ou seja, com os gráficos a situação é toda análoga. Então, como vocês podem ver aqui, a aceleração aqui, ó, a velocidade aqui é negativa, só que a aceleração é menor que zero. É como se o carro estivesse indo de ré, ou seja, a velocidade dele está indo de ré. Normalmente, o meu referencial positivo de um carro é o carro andar para frente. Então, se ele está indo de ré, ele está indo na velocidade negativa, certo? Por conveniência. Que a gente normalmente adota esse eixo de referência, essa referência. Então imagine que o carro está indo para trás, ou seja, a velocidade dele está negativa, e você acelera ainda mais a ré, ou seja, a velocidade dele começa a ficar mais negativa ainda. Então, por mais que seja negativo, a aceleração está contribuindo com a velocidade. Então, no caso, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ó, o movimento dele, essa parte aqui, ó, por mais que seja negativa, ó, a velocidade é negativa, mas a aceleração também é negativa. Então o movimento aqui vai ser acelerado. Aí quando vocês pegam essa parte do gráfico, olha a velocidade está no parte positiva. Então a velocidade aqui é positiva, mas a aceleração é negativa. Então nessa parte aqui do gráficozinho roxo, ele vai estar em um movimento retardado. A situação aqui é igual, análoga. É como se ele estivesse indo, ó, olha só para o gráfico roxo, isso aqui é do gráfico roxo. Então é como se ele estivesse, ó, indo na direção do eixo positivo, ou seja, a velocidade dele está positiva, ele está saindo do eixo negativo positivo. A velocidade dele começa a diminuir porque a aceleração dele está contrária. Então chega um momento que a velocidade chega igual a zero, e daí ele começa a ganhar velocidade, só que no sentido negativo. Mas olha a velocidade dele está aumentando. Certo? E vai aumentando. Por mais que ela fique negativa, ela está aumentando, ficando cada vez mais negativa. A aceleração está contribuindo com a velocidade. Então por isso que o movimento é acelerado. Um outro gráfico que é importante para a gente é o gráfico de velocidade por tempo. Eu só peguei o gráfico que a gente tem aqui, velocidade por tempo, e coloquei aqui para vocês verem melhor, igual a gente fez na situação. Na situação, quando o movimento era uniforme,
retilíneo uniforme, a gente viu que o gráfico da velocidade ela era assim, ó, ele era constante. Aqui a velocidade não, a velocidade vai variar, igual a gente já viu aqui, ó. E a mesma coisa acontece, se eu pegar esse gráfico, por exemplo, se tiver só esse gráficozinho laranja aqui, ó. Se eu pegasse e calculasse, por exemplo, ele desse o tempo de 2 segundos até 3 segundos, e ele pedisse para eu calcular o espaço, se eu calculasse essa área de 2 segundos até 3 segundos, como vocês podem ver, ó, por exemplo, a área aqui, ó, vocês podem ver, forma um trapézio. Então, se eu calcular essa área aqui, o valor dessa área é numericamente igual à variação de espaço, igual no movimento uniforme. Essa área aqui vai ser numericamente igual ao espaço, porque o gráfico é de velocidade pelo tempo. Então, como você está calculando a área, é como se você estivesse multiplicando o que está desse lado por esse lado. Então, estou multiplicando velocidade pelo tempo, então eu encontro o espaço. Então, essa é uma informação importante que a gente tira do gráfico de velocidade pelo tempo. E por fim tem um gráfico de aceleração. Agora a aceleração não é mais igual a zero, a aceleração agora ela é diferente de zero. Então a aceleração ela pode ser tanto positiva, nesse caso aqui, como ela também pode ser negativa aqui, ó. E como a gente já viu no gráfico, na situação aqui anterior, a gente viu que a aceleração é velocidade pelo tempo. Então, se eu pegar agora, o nosso gráfico lá é de aceleração pelo tempo, então se eu multiplicar a aceleração, olha o tempo, vou passar o tempo para esse lado multiplicando. Então, aceleração vezes variação de tempo vai ser velocidade. Então, no caso aqui, ó, é uma coisa bem interessante para a gente, que é uma informação bem importante que a gente pode tirar do gráfico de aceleração pelo tempo, que é se você pegar e calcular essa área abaixo do gráfico, certo? Do gráfico de aceleração pelo tempo, então é como se eu estivesse pegando a aceleração multiplicando pelo tempo, eu vou encontrar a velocidade, ou seja, o valor dessa área é numericamente igual à velocidade. Eu falo muito esse negócio numericamente, porque a critério, a rigor, a área aqui não é velocidade, porque a área não é velocidade. Só que o valor, o número, é igual ao módulo da velocidade. Então, por isso que a gente fala numericamente. Realmente, estou falando isso só a rigor. Então, essas duas situações, situação onde a aceleração é maior que zero e a aceleração menor que zero. Então, na função horária das velocidades é essa. Mas já, se quando a gente estava no movimento uniforme, a gente não tinha equação horária da velocidade correta, porque a variação não muda, a velocidade não muda. E lembra, cinemática escalar, a gente quer fazer gráfico para estudar o movimento dos objetos. Então, quando o movimento era uniforme, a velocidade não mudava. Então, como a velocidade era constante, não tinha sentido eu ter um gráfico para entender a variação de velocidade, porque velocidade não varia. O gráfico da velocidade a gente viu que era só um gráfico constante. Aqui a velocidade varia, então a gente tem um gráfico. Só que na situação quando o movimento ele era uniforme, a gente tinha a função horária dos espaços. Aqui a gente também vai ter a função horária dos espaços. Porém, a função horária dos espaços ela é um pouquinho mais complexa, ela é um pouquinho maior, certo? Então, para vocês lembrarem aqui a equação horária dos espaços, é só você lembrar daquela regrinha, eu acho que todo mundo conhece, que é o sorvetão. Certo? Então essa é a regrinha para você lembrar a equação horária dos espaços. A equação horária dos espaços é basicamente tipo, o que você quer entender, você quer encontrar com ela é nada mais do que variação de espaço. Já assim, mas o que é que porque se vocês olharem a outra função, a função quando o movimento era uniforme, certo? Uniforme, a função horária dos espaços era exatamente essa parte. Ou seja, S igual a SO, espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo. O que acontece é que quando o movimento ele é uniformemente variado, aparece esse outro termo, que é a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Galera, sabe por que isso acontece? Se imagina que um móvel, imagina que um objeto, imagina que você vai pegar a aceleração desse objeto. A aceleração, como a gente já viu a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, metros por segundo ao quadrado. Então, quando você multiplica pelo tempo ao quadrado, ou seja, metros por segundo ao quadrado, e você multiplica por segundos ao quadrado, o que você vai estar encontrando aqui, ó, é metros. Então, na verdade, quando adiciona esse termo, a gente está adicionando o quanto que esse objeto vai ganhar de espaço com esse efeito da aceleração. Nada mais é que isso, entendendo assim por miúdos, é claro, que é isso que acontece. Por isso que a única diferença é que a gente tem aqui, ó, toda essa parte do movimento uniforme, e agora a gente vai acrescentar a influência da aceleração nesse espaço. Porque vocês concordam comigo. Então, imagine na primeira situação quando o movimento era uniforme. A velocidade era constante, então a velocidade não variava. Então, aqui a velocidade varia, então a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, o espaço aumenta. Então, essa aceleração ela vai contribuir também para a variação de espaço. Então, como esse gráfico aqui, ó,
como é a nossa variável, o S e o T. Então essas são as nossas variáveis. Então, como vocês viram na matemática, isso aqui vai ser uma função de segundo grau, e nosso gráfico vai ser agora uma parábola. Lembrando, o nosso coeficiente aqui, alfa, o nosso A, a nossa aceleração, ela vai definir a concavidade do nosso gráfico. Se a aceleração for maior que zero, o nosso gráfico vai estar rindo. Então, positivo, se A positivo, o gráficozinho vai estar rindo. Se o A for menor que zero, então essa concavidade, ou seja, o gráficozinho vai estar para baixo, ou seja, o A negativo, gráficozinho triste. Então esse é o nosso gráfico de espaço pelo tempo, então vai ser uma parábola. Então, novamente, a gente consegue classificar esse gráfico aqui como um movimento como retardado, acelerado, e também eu poderia classificar como progressivo, como retrógrado, certo? Então, a primeira situação aqui, ó, como vocês podem ver, esse gráfico aqui, ó, como vocês podem ver o espaço, ó, olha só a variação de espaço. O espaço inicialmente era positivo, começou a diminuir, chegou no ponto zero e depois ele começa novamente a ficar positivo. O que é que isso significa para mim? O que é que isso quer dizer para mim? Isso significa o seguinte, ó, o objeto ele estava indo aqui, ó, em direção do eixo positivo, tá vendo? Para o eixo negativo, ou seja, ó, ele estava indo do eixo positivo para o eixo negativo. Chegou um momento aqui que a velocidade dele vai ficar, tá certo? O movimento dele vai mudar. Então agora não mais ele vai estar indo em direção ao eixo negativo. Agora o movimento dele vai mudar e agora ele vai estar indo em direção ao eixo positivo. Realmente é o que está representado aqui, ó. O objeto ele começa inicialmente indo em direção ao eixo negativo, meu referencial negativo. Ele chega aqui a uma velocidade zero e depois ele começa a descrever um movimento contrário. Então, bem simples mesmo. Então, isso é a nossa representação gráfica. Então, essa é a representação gráfica do espaço. Quando a aceleração é menor que zero, a situação é análoga, mesma coisa. Então, por exemplo, olha o gráficozinho roxo aqui, ó. Imagina que o nosso objeto, inicialmente, ele está no espaço negativo, ele está indo do espaço negativo e está indo agora ficando cada vez mais, tendendo a ficar positivo, ó. Então, ele está no espaço negativo em direção ao positivo. Chega um ponto aqui que ele muda a trajetória e agora ele começa a ir em direção ao negativo. Então, o espaço dele cada vez vai ficar mais negativo aqui. Então, é basicamente isso que esse gráfico dá para mim de informação. Então, da função horária dos espaços é essa as definições que vocês têm que entender. Uma última equação que ela é extremamente importante, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, eu não vou fazer aqui a demonstração da equação, viu? Mas ela basicamente, a equação de Torricelli, ela é importante para a gente porque ela relaciona velocidade com variação de espaço. Então vai ser importante para situações onde você não tem o tempo. Então quando você não tiver o tempo e você quiser encontrar a variação de velocidade ou quiser encontrar a variação de espaço, você vai usar a equação de Torricelli. Então a equação de Torricelli é o seguinte, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, a gente sabe que ela é uma constante. Então imagina aí que o objeto ele começou numa velocidade zero, então isso aqui vai ser zero de cara. Certo? Então, normalmente é uma informação que eles vão dar no exercício, a informação que você sabe. Então, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então, como vocês podem ver, todas as fórmulas quando o movimento ele é uniformemente variado, ou seja, quando a aceleração varia, quando a velocidade varia, as fórmulas todas elas aparecem em aceleração. A única fórmula que tinha quando o movimento era uniforme é aquela fórmula do sorvete. E como vocês viram, não tinha aceleração, porque realmente a aceleração era igual a zero. E por fim, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai ver a classificação aquela classificação como progressivo retardado. Eu trouxe essa tabelinha para facilitar o entendimento de vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai ver na classificação é como progressivo retrógrado. Para saber se o movimento é progressivo retrógrado, é aquilo que eu falei para vocês olham só para a velocidade. Não tem o que questionar. Se a velocidade do corpo é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado. Para saber se ele é retardado ou acelerado, a gente tem que olhar os dois, velocidade e aceleração. Se a velocidade e a aceleração tiverem quantidade diferentes, o movimento é retardado. Ou seja, é como se olha aqui, a velocidade é positiva, ou seja, é como se o carro estivesse indo para frente, só que a aceleração está negativa, é como se eu estivesse acelerando para trás, se eu estivesse acelerando a ré. Então, realmente, a aceleração não está contribuindo com a velocidade. Na segunda situação aqui, a velocidade é positiva e eu estou acelerando para ele ir mais para frente, ou seja, a velocidade vai começar a aumentar. Então, o movimento é acelerado. A mesma situação que a gente já tinha visto aqui, ou seja, a velocidade negativa, aceleração negativa. Como se o carro estivesse indo de ré e eu acelerasse mais ainda a ré, ou seja, a velocidade vai aumentar, por mais seja
negativa, mas ela vai aumentar, então o movimento é acelerado. E aqui, quando a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, o movimento vai ser retardado, porque novamente a aceleração não está contribuindo com a velocidade. Então essa é a regrinha para vocês lembrarem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, certo? Depois eu pretendo postar algumas aulas de resolução de exercícios para vocês entenderem melhor o conteúdo, mas a teoria de cinemática escalar é essa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tá aqui meu Instagram, vocês entrem lá no meu Instagram, tem todos esses mapas mentais para ajudar vocês a estudar, e o link dessas aulas também estão lá. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá certo? Então curtam muito os vídeos, se inscrevam no canal e divulguem o nosso projeto com os amigos de vocês, pessoal. Muito obrigado por estar comigo mais uma aulinha e bons estudos!